Meus irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja convosco, uma boa noite, com muita alegria e com muito prazer, nós estamos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Como sempre fazemos, eu quero convidar você e sua família para nós orarmos e darmos início a esta programação que vai abençoar a sua vida. Oramos ao nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Te glorificamos neste momento, pedimos a Deus que a Tua presença seja notória nesta programação, que o Senhor possa estar visitando esta casa, visitando esta família, este lar, que a Tua palavra nesta noite possa ir de encontro à necessidade desta casa, desta família. Abençoe, ó Deus, nesse instante. Nós oramos assim, agradecidos por este momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, repito, que alegria estar com vocês nessa programação. Nós estamos mais uma vez aqui para aprender da palavra do nosso Deus, tendo em vista que nós estamos trabalhando com a temática Família Integrada do livro da doutora Gilvanete. E nesta noite nós iremos trabalhar mais um ponto do último capítulo desse livro, que é o capítulo 4, tá bom? E para trazer-nos informações e conhecimento a respeito do tópico que nós vamos estudar, que é a família e a internet. A família e a internet é um subtópico do capítulo 4 desse livro. E para esta noite estamos com um convidado muito especial, vice-dirigente da congregação de Tibiri 2, o nosso irmão presbítero Edivaldo Gama. Presbítero Edivaldo Gama, seja bem-vindo à nossa programação, a Bíblia e a Família. Obrigado, irmão Josemar, Pai do Senhor. É um prazer estar nessa noite aqui participando dessa programação. Creio que será um momento muito agradável. Glória a Jesus. Nosso irmão Edivaldo Gama é a primeira vez que está aqui conosco e ele, através do seu conhecimento, também está envolvido com o assunto família, também é um servo de Deus que está envolvido nos projetos da nossa igreja, então tem muito conhecimento para repartir para nós, tá bom? Então você é o nosso convidado para permanecer conosco e aprender um pouco da palavra de Deus nessa temática, a família e a internet, tá bom? Antes de nós já ouvirmos nosso presbítero Edivaldo Gama, nós vamos para um louvor. Eu gostaria de te convidar para junto nós louvarmos a Jesus. Então vamos para esse louvor agora, no nome de Jesus. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Meus amados irmãos, estamos de volta. Depois de ouvirmos esse belo louvor, nós estamos nesta noite convictos de que Deus tem uma palavra de orientação para as nossas famílias nesta noite. Então eu gostaria de te convidar a você estar ligado conosco e continuar conectado conosco, tá bom? E fazer um pedido: se você ainda não é inscrito do canal da igreja, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado quando for postado novas programações, tá bom? Se inscreva. Se você puder, compartilhe, tá bom? Esse link, envie para um amigo, para um irmão, por favor, vamos compartilhar também. Isso é muito bom para o alcance de mais famílias, no nome de Jesus, tá bom? Como nós já vimos falar, nós estamos com o livro A Família Integrada. Nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 4, falando a respeito dos aspectos pastorais para a família cristã na pós-modernidade. Nós estaremos trabalhando o 4.1.4, a internet e a família, ou a família e a internet, tá bom? Então nós vamos ouvir o presbítero Edivaldo Gama. Presbítero Edivaldo Gama, nós estamos trabalhando com essa temática, a família e a internet. Eu gostaria de te perguntar, qual a importância da internet para a nossa vida? Então, irmão Josimar, é muito importante nós iniciarmos, essa reflexão aqui dentro desse comentário,
esse livro aqui da doutora Giovanetti, né? Sobre a família integrada, na perspectiva paulina da Carta aos Efésios. É muito importante de início a gente abordar que a internet ela tem a sua importância para a família. A internet ela agregou muitas coisas positivas, né, para a família. O que a gente a gente não precisa nem para ir muito longe. É só a gente falar desse momento que nós estamos aqui, né? Sim. A gente vê como é importante a internet que estamos aqui, e certamente esse programa ficará salvo na página da igreja, né? As pessoas poderão assistir pelo YouTube e ser edificado através, né, desses ensinamentos, dessas aplicações tão importantes para a nossa vida. Então a internet ela é muito importante, né, para a vida de cada um de nós. É muito importante dizer este início porque no decorrer aqui da nossa reflexão iremos trabalhar alguns pontos negativos, né? Sim. Porque infelizmente muitos hoje têm navegado na internet e nesse navegar na internet por falta de sabedoria, né, e discernimento, estão navegando e acabam naufragando na fé. Sim. Né? Mas a internet tem a sua importância. Vamos ver aqui hoje de que a importância de usar a internet com sabedoria, né? Com equilíbrio, e eu creio que será muito edificante para nós hoje. Sim, sim. A internet é um auxílio, né? Um Isso. auxílio para um estudante, é um auxílio para quem está pesquisando alguma coisa, é um auxílio para a igreja, para espalhar o evangelho, como essa programação, o senhor bem disse isso. Então, a internet aí tem uma importância que deve ser louvada, né? Irmão Josimar, como o senhor tocou nesse assunto, gostaria só de acrescentar de que a internet, né, tem nos dado essa condição de poder usar esse canal, né? A internet é janelas para o mundo, né? Janelas para o mundo. E aí é uma área de propagação do evangelho, de edificação da igreja, justamente. Sim. Que está acontecendo aqui nesse momento, né? É uma ferramenta boa, mas que infelizmente nós vamos, né, ver isso, acredito nos comentários mais a seguir, que está se usando também de forma ruim, né? Trazendo problemas. Isso. Mas nesse início, muito bom o que o senhor ressaltou a respeito dessa importância positiva. É verdade. Da internet. A gente entende que o problema não é a internet, é o mau uso. E muitas das vezes o uso excessivo também é negativo para a família. Mas quando se usa para a edificação da família, para a evangelização, é muito importante a internet. Muito bom, muito bom. Tendo em vista, né, tendo esse ponto de vista, que a internet, sendo usado de maneira correta é bom, sendo usado de maneira incorreta é ruim. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Tendo em vista essa situação, quais as áreas da nossa vida que a internet trouxe mudanças? Como a doutora Giovanetti, ela comentou aqui no capítulo 4, né? Aqui no ponto 1.4, né? E ela falou sobre a questão que a internet ela trouxe para a família, né? Para uma interação, né, fenomenal, ou seja, várias áreas, né? A saúde, a agilidade na cirurgia, sim, nos exames, né? Perfeito. A gente vê também na parte da educação, como sim, por exemplo, esses 2 anos de pandemia que nós enfrentamos, como sim, foi importante a internet. Perfeito. Para as crianças, os jovens, né? As pessoas estudarem na sua casa através da internet, sim, através das redes sociais. Então, a internet ela veio agregando a família, a sociedade, muitas coisas boas, né? Porque são janelas abertas para o mundo. Sim. E as redes sociais hoje, sendo bem utilizadas, é um instrumento para o ensino, para a área da saúde. A gente vê também negócios. Nos negócios, isso, a parte tecnológica, né? Sim.
Por exemplo, uma empresa que não embarcar nisso acaba sofrendo danos. Isso. Uma empresa que não acompanha, ela fica para trás, né? Sim. Então, as empresas estão investindo muito nessa área, né? Tecnológica, da internet é muito importante no ambiente de trabalho. Sim. E nas famílias, né? Talvez aquele parente que está muito distante. Isso. E como é satisfatório, né? Tu faz uma chamada de vídeo, um exemplo, Isso. né? E você tem aquela interação. Ou seja, quem está longe, a internet, vamos dizer assim, essa ferramenta traz para perto. É verdade, é verdade. Como é bom. E eu acredito que você em casa já teve, né, esse prazer de conversar com uma pessoa que está muito longe. E não só de ouvir a voz, mas de ver a imagem através da internet, né? Isso é satisfatório. É verdade, verdade. Então, muitas mudanças, né? Muitas mudanças na nossa vida. Mudanças positivas, né? E o senhor pode citar algumas mudanças, talvez, de cunho negativo? A internet, ao mesmo tempo que trouxe avanços, mudanças positivas para a sociedade, também trouxe mudanças negativas, como, por exemplo, muitas pessoas hoje vivem isoladas, né? O isolamento. Isolamento social, né? A gente lembra quando a gente era criança, né? A gente brincava na rua, a gente tinha toda aquela liberdade de brincar, aqueles brinquedos que hoje, né? Aquele carrinho muitas vezes está lá na prateleira e aquela criança, né? Tá, né? Abandonou e está lá no jogo, né? Sim. Às vezes os pais muito ocupados, né? Esse ativismo que a gente enfrenta. E fica lá os brinquedos nas prateleiras guardados. E a criança muitas das vezes fica ali em jogos, né? Sim. E o tempo todo no celular. Então, a gente percebe que existe essa parte negativa, né? De muitas das vezes esse uso excessivo da internet pelas crianças tem trazido alguns distúrbios, né? Sim, de comportamento, insônia, né? Agitação, também falta de apetite, né? Sim. Então, são distúrbios, são problemas. São mudanças negativas, negativas. Né? Mudanças negativas. Talvez na hora do almoço ou na hora da janta, a criança nem se importa mais porque está envolvido, talvez está no Instagram, está no YouTube, fazendo uso da internet. Sim. E quando o senhor falou a respeito de envolvendo crianças, eu lembro que quando eu era criança, era uma alegria só de encontrar com os amigos. Verdade. Sentar ali na beira da estrada ou no lugar e conversar, contar história, brincar. Era muito, mas muito bom. Hoje já não se tem isso, né? Hoje você pode marcar uma reunião pelo Zap, você não precisa estar presente. É verdade, né? A internet, como eu já falei, e novamente reitero, que no sentido negativo, sendo a internet janelas para o mundo, as redes sociais, se não for vigiada, controlada pelos pais, na vida dos filhos, é muito complicado, porque até muitas das vezes crianças podem entrar em sites perigosos, né? Sim. E ocupar, em vez de estar ali, como diz na Paraíba, a gente não sei como pode ser em outro estado que você estiver nos assistindo nesse momento, mas aqui a gente brincou muito de soltar pipa, né? Sim. Brincar de bola são brincadeiras saudáveis. Sim. E às vezes, por falta de vigilância dos pais, às vezes as crianças estão mais voltadas a esse passatempo, né, de internet do que uma brincadeira mais saudável. É verdade. E uma mudança que eu vejo, e o senhor pode dizer se discorda, não, a comunicação, né? Isso. A comunicação. Parece que se perdeu o tato daquela comunicação. Se conversa só pelo celular, até dentro de casa, né? Isso é uma mudança ruim. É verdade. Como a gente pontuou aqui, né? Eu pontuei aqui de acordo com o comentário da irmã Givanete. Sim. Então, é interessante, né? Que a internet, ela tem esse certo contraste. Ao mesmo tempo que aproxima pessoas que estão distantes, como o senhor frisou no começo do programa, né?
ela aproxima pessoas que estão distantes, tanto em outras cidades como em outros países, e a gente consegue ver, falar com a pessoa na palma da mão, né? Através do celular. Também a internet tem esse outro lado, que tem afastado as pessoas daquele calor humano, né? Sim. Daquela conversa em família. Existe alguma explicação por que essa distância? Existe, será, alguma explicação para isso? Josimar, eu creio que a base é a família. Sim. Né? A base é a família. Ou seja, quando muitas das vezes os pais eles não têm tempo para os filhos, porque é como diz um certo pastor, ele diz que o melhor presente dos pais para os filhos é a sua presença. A sua presença. Então é o maior investimento que os pais podem fazer. É poder não apenas deixar uma herança para os filhos, né? Mas deixar um legado. Um legado. E esse legado é construído diariamente com um exemplo, com aquela conversa saudável na mesa, né? E ainda existem famílias que seguem essa tradição familiar, né? Lá em casa a gente sempre tem preservado na medida possível. Sim. De nós estarmos sentados à mesa e poder, no final do dia, na hora do almoço, a gente poder conversar, dialogar e poder nos aproximar mais, né? Sim. Então, o diálogo aproxima pessoas. Então, a internet tem esse contraste, ao mesmo tempo que aproxima... Quem está longe fica perto, mas quem está perto fica longe, né? Então, tem esse cuidado que a família precisa ter, que cada um de nós, como pais, nós precisamos estar vigilante a isso. Não podemos, de forma nenhuma, negligenciar. Posso dizer que é um investimento na vida dos nossos familiares, que é o diálogo, né? Muitos adolescentes, jovens, pré-adolescentes têm enfrentado problemas emocionais, psicológicos. Sim. Ou seja, o mal do século, né? Sim. A depressão, a ansiedade. Síndrome do pânico, porque muitos jovens estão vivendo uma carência crônica, os filhos estão vivendo a carência crônica. Então, muitas das vezes, para substituir a ausência, aí os pais se sentindo culpados e enchem os filhos de presente, quando na realidade está faltando presença na família. Perfeito, perfeito. Irmão Edivaldo, nós estamos falando a respeito da internet, né? Falando agora exatamente das redes sociais. Por que as redes sociais, esse instrumento aí, dessa ferramenta, tem destruído tanto os casamentos? Irmão Josimar, como a doutora Joanete colocou aqui, eu achei bem interessante, ela colocou aqui dizendo o seguinte: usar a internet sempre para o bem seria o ideal, né? Aquilo que nós falamos no início, que o senhor falou no início, perfeito. Seria no comentário dela, seria ideal. E todos conhecem os que fazem uso o seguinte, todos conhecem o mal que ela está fazendo ao casamento e às famílias, né? Então a gente percebe muito bem que a internet hoje tem sido um instrumento para, na realidade, o mau uso da internet. O mau uso, perfeito. Tem sido um instrumento para a destruição de muitas famílias, muitos lares. Ou seja, como a irmã Joanete colocou aqui, são milhares de sites, né, de relacionamento, né? E muitas das vezes está diante dos nossos olhos, né? Precisamos nos incluir, de que a internet muitas das vezes é um banquete de tentação. Banquete de tentação. Isso. Tiago falou que pecado, lá no capítulo 1 de Tiago, da carta de Tiago, ele diz que pecado, nós entendemos ali, se formos aplicar, ele está dizendo que tentação não é pecado, mas pecado é cair na tentação. Ceder à tentação. Isso. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de sabedoria e de discernimento, em vez de fazer que nem José,
correr para longe, né? José correu para longe por causa das frequentes tentações da mulher de Potifar. Seduções dela. Tem pessoas que fazem como Sansão, acaba correndo para cima e para os braços de Dalila, né? Então há muitos prejuízos hoje, né? Nos casamentos, né? Eu lembro de um fato que aconteceu em um certo lugar, né? Sim. De que aí de repente uma certa pessoa, ela fez um nude, né? E aí e aí acabou destruindo um casamento. Então é preciso ter muito cuidado, porque para conseguir construir um casamento sólido são anos, mas para destruir um casamento muitas das vezes são um clique. Só um clique. Verdade. Perfeito, perfeito. Olha o perigo, gente, olha o perigo. O mau uso da internet pode trazer prejuízos aí num casamento, numa família. E a doutora Givanete bem pontuou. Todos conhecem o mal do mau uso da internet. Todos conhecem, todos. É o pai que conhece, é a mãe que conhece, é o esposo que conhece, é a esposa que conhece. Conhece, gente, conhece. Então, fica aí o alerta, por favor. Irmão Edivaldo, nós temos algumas outras perguntas, mas antes nós vamos para mais um louvor. Vamos para mais um louvor e logo após nós retornaremos e iremos mais ouvir um pouquinho dessas instruções que eu acredito que está sendo de muita valia para nós. Estamos falando a respeito da família e a internet. Tá bom? Nós vamos para esse louvor e já já retornaremos para a glória de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor.
trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Meus irmãos, estamos de volta depois de ouvirmos esse belo louvor. Estamos com a temática a família e a internet. Estamos nessa programação A Bíblia e a Família. Eu gostaria de te pedir, se você ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo ou essa programação para um amigo, para um irmão, que talvez você acha que ele precisa ouvir, e acredito que todas as famílias precisam ouvir esse tipo de ensinamento, esse tipo de orientação, a família e a internet. Presbítero Edivaldo Gama, a internet está aí, né? Nós já falamos a respeito dos seus benefícios e também estamos agora tocando no assunto dos problemas que pode ocasionar. É bem comum nós ouvirmos falar agora, com base na internet, que as pessoas agora têm a sua vida virtual. E eu gostaria de saber quais os perigos de trocar sua vida real por essa vida virtual. Irmão Josimar, e internauta que nos acompanha nesse momento, é muito perigoso, é muito maléfico, né, trocar a vida real pela virtual, porque a vida virtual é uma vida de muita aparência, né, de uma vida de muito engano, né, e as pessoas se deixando levar por esse desejo, né, de viver uma vida virtual, saindo da realidade, muitas das vezes se fazem tudo por um like, né? Por um like. Para compartilhar, que seja compartilhado. Eu percebo muitas das vezes, irmão Josimar, e você que está nos assistindo nesse momento, de que uma pessoa que troca a vida real pela virtual é porque na realidade ela está em crise. Ela, em alguma área da sua vida, está em crise e muitas das vezes essa pessoa ela está necessitando de algo. Certamente são pessoas que dentro do seu ser há um vazio. Porque não tem como comparar a vida real para a vida virtual, né? Sim. A vida real, apesar da realidade de muitos fatores, mas a vida real, podemos dizer que ela é aquela vida com o pé no chão, já está dizendo vida real. Sim. E a vida virtual é mais aquela, podemos dizer assim, uma vida, podemos dizer, não sei se podemos classificar uma vida fake news, né? Sim. Que se passa, é uma vida de aparência e não uma vida de que realmente é. Exato. E essa vida virtual, ela vai sofrer o que nós chamamos fugiu a palavra agora, mas é a falta de uma realidade. Isso. As pessoas olham a vida desses famosos, né, da internet, que tem essa vida virtual, parece que é tudo um mar de rosa, mas só que são vidas editadas. É verdade. Né? São vidas editadas. Aquela mansão foi uma edição que foi feita. Verdade. Aquele carrão foi uma edição que foi feito, né? Aquelas mulheres bonitas, muitas das vezes são edições, aqueles rapazes, né? Hoje, essa vida virtual, né? A pessoa consegue modelar ela do jeito que quiser. É verdade. É uma vida dos sonhos, entre parênteses, né? Entre aspas, é uma vida dos sonhos, né? E que, na realidade, esses sonhos, para se tornar um pesadelo, é no estralar de dedos, né? E a gente percebe muitas das vezes, irmão Josimar, que em certos casos, muitas pessoas entram pelo extremo.
quando se fala da vida virtual, que muitas das vezes, para se enquadrar aquele padrão, né? Para se estar naquele padrão ali das redes sociais, muitas das vezes é botox aqui, cirurgias ali, e muitas das vezes traz um prejuízo muito grande à saúde. Quantos casos, né, de pessoas que perderam a sua vida, de muitas das vezes uma cirurgia mal sucedida, né? Profissionais que muitas das vezes só no apogeu ali de conseguir dinheiro, né? De sem se preocupar com o paciente, e muitas das vezes clínicas clandestinas. Então a vida virtual vem carregada de coisas negativas, tudo para uma vida superficial, uma vida aparente. Então, se você que está nesse momento nos assistindo estiver vivendo essa vida, saiba que a vida real sempre é a vida mais segura, e claro, a vida que realmente satisfaz, a vida realmente que é preenchida, né? Só Jesus Cristo pode preencher a lacuna. Quando a gente olha com os olhos espirituais, nós percebemos que muitas das vezes pessoas trocam a realidade pela vida virtual, porque há um vazio existencial, há uma lacuna que só Jesus pode preencher. É verdade, é verdade. E eu vejo que essa vida virtual tem dois pontos que eu acho que devem ser ditos. Primeiro, essa vida virtual hoje, ela é vista como uma fonte de ganhar dinheiro. É verdade. A pessoa ingressa nessa vida virtual, inventa talvez um bordão, faz uma atitude, uma frase, não sei. E aquilo pode ser uma oportunidade para ele ganhar dinheiro. Né? Como se diz, estourar aí com algum vídeo, né? E o que mais acontece é isso, né? E a gente vê até gente dentro da igreja entrando pelo meio do caminho. Você faz um videozinho, o intuito é estourar. E na realidade, às vezes, esse estourar aí não aproxima ele de Deus. Verdade. Só afasta, né? Muitas das vezes, nessa procura, né, de viver uma vida virtual, a pessoa acaba caindo numa rede do mal. São redes do mal. Redes do mal. Né? Onde muitas das vezes a gente tem que ter cuidado com essas redes. Sim. Porque existem redes do mal. E a internet, sendo a janela para o mundo, as redes sociais têm muitas redes do mal. E precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. E o segundo, adendo a respeito, né? O primeiro é a questão do dinheiro, que essa vida virtual parece que é uma ponte para se ganhar dinheiro. Verdade. E nessa ponte, algo que chama muito a atenção na internet é a sexualidade. É verdade. A sexualidade. E infelizmente, até dentro da igreja. As moças, os rapazes, entrando nessa vida, né, virtual, mas pelo lado da sexualidade. É uma roupa que se adequa a essa vida, né? É o corpo sendo valorizado, e é um perigo. É verdade, irmão Josimar. É um perigo. Né? Verdade. É um perigo. Irmão Josimar, a Bíblia fala que é preciso, né, a mulher se vestir com pudor, né? Exato. Aquele equilíbrio, sabendo que, ao mesmo tempo que quando há uma exposição excessiva, né, tanto pode ser do lado feminino como masculino, isso pode gerar cobiça. Sim. Né? E muitas das vezes eu posso estar sendo, através da minha falta de sabedoria no uso das minhas roupas, da maneira como me comporto, um instrumento para a destruição de alguém, ou seja, levar alguém à tentação, ao pecado, né? E precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia diz de que ai daqueles por quem vem, né? O escândalo. Vem o né? escândalo. Então, é muito sério, muito sério. Muito sério. Redes sociais é um campo aberto e é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Falando a respeito dessa área da sexualidade, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, por que a traição virtual? Já que nós estamos falando desse ponto de sexualidade. Por que a traição virtual é uma porta aberta para levar ao divórcio? O interessante que a irmã Givanete pontuou aqui, irmão Josimar, né?
ela pontuou aqui no seu livro, falando de que a traição virtual é um motivo cada vez mais recorrente para a separação. E ela explica por quê. É porque alguém, quando está tendo um relacionamento virtual, geralmente não quer ficar só nessa área. Sim. Quer partir para o ao vivo. Para a realidade. Para a realidade. E isso começa muitas das vezes com trocas de mensagens, sim, né? Que às vezes aparentemente inocente, mas depois vai sendo alimentado, muitas das vezes por ambas as partes, ou por uma das partes, sim, e vai sendo alimentado, né? Às vezes é um elogio, né? Sim. Muitas das vezes é até um elogio sem maldade, mas sim, ali acaba alimentando e vai passando o tempo. E conhecemos vários casos que começou assim, né? Que a tentação ela é muito de detalhes, sim, né? Porque o diabo, sendo ele o agente da tentação, a Bíblia fala de que ele é astuto. Sim. E aí, muitas das vezes, através de um elogio, às vezes aquela pessoa está carente, e aí sim, começa a se trocar número de telefone, mensagem, e com o passar do tempo, sai do virtual para o real. Ele vai estar embaraçado. É verdade. E isso tem sido... Verdade. E isso tem sido causa de muitas separações, muitos divórcios, mas que temos cuidado. A Bíblia tem nos ensinado que nós devemos vigiar. Muitas das vezes Jesus falou, vigiai. Sim. Vigiai e orai. Então, uma das dicas mais importantes, uma das instruções, melhor dizendo, que a palavra de Deus nos dá, é que precisamos viver em oração, sim, em consagração, para que nós possamos estar mais fortes para resistir às tentações. Muito bom. Ainda nessa área da sexualidade, e falando a respeito de internet, eu gostaria de entrar nesse tópico aqui, falando a respeito da pornografia. Infelizmente, a pornografia, ela está aí, basta um clique. Basta uma frase, é livre, a internet abriu, né, esta porta para uma criança, para um adulto, para um velho, né, para um maior idade. Tá aí, a pornografia está aí. Quem tem acesso à internet, infelizmente, pode ter acesso à pornografia. E eu gostaria de saber quais os prejuízos que a pornografia traz para o casamento. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar, irmão Josimar, é que pornografia é um vício. E por ser um vício, né, por ser uma droga, né, se torna uma droga, a dosagem de hoje não serve para amanhã. Então a pornografia, ela escraviza. A pornografia, ela vai matando espiritualmente o cristão. E muitas das vezes, isso mais na parte, sim, não é que a mulher também não veja sites, né, sim, pornográficos, isso aí mas há uma pesquisa de que 30% dos homens são viciados em pornografia. Né? É um número alto. 20% das mulheres e 30% dos homens. Então, a pornografia, ela escraviza. Né? Então, quando a pornografia entra dentro de um casamento, acaba minando, acaba trazendo males para dentro de um casamento, porque muitas das vezes o homem, né, quer trazer toda aquela podridão que ele viu lá no vídeo, que ele viu lá no site, sim, trazer para dentro do casamento. Trazer para dentro, trazer para o convívio do casal. Sim. E eu acho bem interessante, há uma instrução bíblica, né, muito importante, que está aqui em Hebreus capítulo 13. O escritor dos Hebreus vai dizer algo muito interessante. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o casamento, bem como o leito, né? E leito aqui
não está falando apenas da cama, mas vem de uma palavra grega que quer dizer koite, koiter, né? Que quer dizer justamente relação sexual. Então a Bíblia diz o seguinte, que o leito seja sem mácula, ou seja, com pureza. Então quando muitas das vezes um casal ele tenta agregar pornografia dentro de um relacionamento de intimidade em um casal, sempre é prejudicial, sempre é nocivo. Em vez de muitas das vezes trazer para dentro do casamento, para dentro da relação íntima do casal benefícios, só traz malefícios. Né? E muitas das vezes se pensa que trazer pornografia para dentro do casamento vai acalorar, né, a relação sexual, mas na realidade, como uma erva daninha, vai matando e sufocando o relacionamento conjugal. Perfeito. Presbítero Edivaldo Gama, quando isso acontece, né? Talvez, ou pode ser um esposo ou uma esposa que talvez tenha esse vício, né, da pornografia. O que o cônjuge deve fazer para procurar, talvez, resolver esse problema ali naquele relacionamento? Irmão Josimar, por mais que não seja fácil a solução, mas creio eu que a primeira coisa que deve se fazer, como por exemplo, uma mulher, ela percebe que seu esposo é viciado em pornografia. Sim. Eu creio que a primeira coisa que deve se fazer é confrontar. Confrontar. Aquele confronto com sabedoria. Isso, né? Com sabedoria, ou seja, através do diálogo. Perfeito. Né? Para que aquele marido possa entender de que ele está preso. De certa forma, ele está em uma prisão, né, sombria, fria, e que aquela mulher, usando de sabedoria, como o senhor falou, porque em Provérbios 14, primeiro diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Né? E muitas das vezes... E essa mulher entendendo que aquilo é um problema. É um problema, então ela tem que agir como um agente de solução para aquele problema. Isso tem que ficar bem claro. Né? De cura para o seu casamento. Né? Então é preciso confrontar para que aquela pessoa possa reconhecer que é o grande primeiro passo, se arrepender e ser curado daquele vício. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Vício não é fácil. Mas é um bom começo, né? Primeiro a pessoa ser confrontada e que verdadeiramente haja um arrependimento na vida daquela pessoa. Sim. Porque aí vai dar andamento um processo de cura, né? Então a esposa vai estar ali orando com seu esposo, vai estar lendo a Bíblia, fazendo um culto doméstico, um grupo familiar, ocupando, né, o convívio do casal com coisas boas, né? Exato. Isso. Diminuir o tempo da internet. Isso, é muito importante. Muito importante isso, dá o equilíbrio. Não está sozinho, aquilo que o senhor falou que é perfeito, né? Parece que a internet isola, né? A pessoa fica numa bolha só dela. Isso é importante também. Muitas das vezes, se caso for o computador, né? E se coloque na sala. Não deixe um lugar isolado, né? Perfeito. Porque na realidade, quando a gente pensa hoje em internet, logo se pensa no celular, né? Porque o celular é um computador na nossa mão. Sim. Então, o que se pode fazer, né? A pessoa, muitas das vezes, ela tem que, diante dessa realidade, estar consciente e poder, cada vez mais, não ficar à toa na internet, mexendo, porque quem procura... acha, encontra. Então, é preciso que a pessoa possa se policiar. Porque essa autoexposição, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, por exemplo, a gente vê isso tanto na televisão como na internet. Às vezes um comercial de shampoo, um comercial de um perfume, aquela... Né? Então, tem aquela cena sexual, de sexualidade. Se for usada, a internet for usada de forma moderada e com sabedoria, com certeza ali será um passo para o processo de cura, né? De alguém que está precisando de ser curado. Perfeito. Presbítero Edivaldo, a pornografia
não está só ao alcance de um marido, de uma esposa, infelizmente, também está em alcance dos filhos. Isso. E falando a respeito disso, o que os pais devem fazer para controlar o uso da internet pelos filhos, até mesmo para ele não cair nesse abismo aí da pornografia? Irmão Josimar, o primeiro passo que os pais devem dar, primeiro, dar o exemplo. Dar o exemplo. Perfeito. Porque se o pai e se a mãe disser, olha, você não vai usar, você não vai estar acessando, mas o tempo todo fica ali nas redes sociais. É a primeira coisa, os pais têm que se policiar. Perfeito. Porque muitas vezes a criança, o adolescente, pré-adolescente, vendo os pais de forma excessiva usando as redes sociais, ele logo percebe que ali é algo importante. Sim. E vai chamar a atenção. Então, é muito importante que os pais possam primeiro dar o exemplo, né, de poder moderar o uso das redes sociais. Correto. Segundo, colocar limites. Limites. É preciso colocar limites, ter um tempo determinado para o filho ou a filha usar. Não é bom. É claro que a gente aqui fosse por detalhes, tem a questão de faixa etária, tudo bem. Sim. Mas, falando de forma geral, os pais precisam ter esse equilíbrio de colocar um tempo para as crianças utilizarem, né, dentro de uma faixa etária, é claro, né, não estou falando de uma criança novinha, mas quando os pais perceberem que os filhos poder acessar a internet, poder limitar isso, né, colocar um horário e acompanhar. Né? Hoje tem vários aplicativos aí que podem, né, ajudar os pais para que os filhos não estejam acessando em sites que vão trazer perturbação para a mente da criança. Tem aplicativos e tem plataformas de você bloquear tais acessos, né? Chama de controle dos pais, né? Isso. Um telefone, por exemplo, você consegue fazer o bloqueio, não é? É verdade. De acesso a conteúdo, tem um nome que fala, conteúdo explícito. Isso. Os pais conseguem fazer isso. Então, se talvez ele não sabe mexer, procurar um técnico, orientação, isso. Talvez é uma saída, né? Pode ser uma saída. É verdade. Então, como nós estávamos falando, pontuando, então, é muito importante, né? A dificuldade, irmão Josimar, que a gente percebe, né? A gente convivendo com o povo, com a igreja, com os irmãos, de que muitas das vezes, pela ausência, novamente tocando naquele assunto que nós falamos no início, por causa da ausência dos pais, e é dado um celular na mão daquela criança, e aí ela fica o tempo todo, né? E percebemos que tem trazido, né? Esse uso excessivo da internet tem trazido muitos problemas para as crianças. Ou seja, a gente percebe muitas crianças hoje têm dificuldade de se concentrar. Sim. Né? Crianças, como eu falo, nós falamos no início do programa, tendo insônia, pessoas tendo insônia por causa do uso excessivo, né? Problemas na vista, né? Sim. Olhos secos de tanto ficar ali na tela, observando a tela. Então, sempre, tudo na vida, sendo usado de forma excessiva, é prejudicial ao ser humano, né? Excessiva, e no caso, como estamos falando de internet, também entra a questão de usar com sabedoria e discernimento. Perfeito. Presbítero Edivaldo Gama, nós estamos chegando já no final da nossa programação. Nós fomos aí orientados com várias orientações bíblicas, orientações que realmente, se colocado em prática, com certeza trará sucesso para as famílias que estão sofrendo com isso, né? Talvez é uma esposa que está sofrendo com o esposo, ou vice-versa, um esposo que está sofrendo com a esposa. E o que mais acontece são os pais sofrendo por causa dos filhos que estão nesse, o senhor usou essa palavra, vício, estão viciados na internet. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, presbítero Edivaldo Gama. O que uma pessoa viciada em internet deve fazer para ser curada desse vício? Irmão Josimar, como a comentarista, a irmã autora do livro, melhor dizendo, a irmã Josanete,
colocou bem aqui no finalzinho, né? Ela escreveu da seguinte maneira: o caminho é buscar ajuda para ser curado do vício. Então é preciso que aquela pessoa que está com problemas como esse, né, está viciada no uso da internet, procure ajuda, procure um mentor, né, o pastor da igreja, Sim. Né, o seu pai, que deve ser o seu primeiro amigo, né? Então, se alguma pessoa, né, ou o marido, poder confidenciar para a esposa, ou a esposa para o marido, porque é preciso que a pessoa ela possa abrir um diálogo franco. Sim. Ela precisa reconhecer, ela precisa buscar ajuda, porque nós sabemos que hoje há muitas pessoas que certamente nesse momento está nos assistindo. Não sei se você vai estar assistindo na página da igreja, no YouTube, de manhã, ou à tarde, ou à noite, no seu horário, mas certamente há muitos que estão nos assistindo que estão enfrentando esse dilema, né? Que estão acorrentados. E o primeiro passo é buscar ajuda. E como foi falado nessa noite, né, nós entendemos também que essa pessoa que está viciada, ela tomando um passo para mudar de vida, ela precisa se policiar. Ela precisa encher a sua mente de coisas de Deus. Coisas de Deus. A Bíblia diz, medita. Eu acho bem interessante, eu gostaria de ler. É possível? Fique à vontade. Pronto. Temos tempo, né? Pode ler ficar à ainda, vontade, né? temos tempo. Aqui em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, né, instruindo a igreja de Filipos, né, estava ali em Filipos, instruindo os filipenses, e está no capítulo 4, versículo 8, ele escreve da seguinte maneira: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha a reflexão. Sim. Se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Então, recentemente, lá na congregação, a gente trouxe uma reflexão na oração da mocidade sobre a mente, um campo de batalha. Sim. Então, a mente é um campo de batalha, né? E essa batalha começou lá no Jardim do Éden, né? Quando a serpente começou a dialogar com ela. E aí, o que aconteceu foi o pecado, como todos nós somos cientes, né? A desobediência lá no Jardim do Éden. Sim. E até hoje nós podemos ver que a nossa mente ela é muito atacada. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios no capítulo 6, ele vai falar sobre o capacete da salvação, para proteger a mente. Então, a dica do apóstolo Paulo aqui, a instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, né, que estava ali em Filipos, aos filipenses, é que eles pudessem encher a mente de boas virtudes, de coisas boas. Perfeito. Então, isso é muito importante para uma pessoa que está passando por um processo tão complicado como o vício na pornografia. Sim. Para que ela possa ser liberta, ela precisa ocupar o seu tempo. E algo essencial é que é preciso ser restaurado o altar da oração. 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 Perfeito. Porque a vida devocional é o remédio. Ou seja, aquela pessoa, se você, meu amigo, que está passando por isso, minha amiga, se você tiver uma vida devocional de oração, leitura da palavra, se consagrando, jejuando, você estará se fortalecendo para vencer esse processo tão difícil de que é o vício da pornografia. Perfeito. Hoje se trocou, né? São horas e mais horas na internet e nenhum momento com Deus.
Nenhum momento. E isso estou falando dentro da igreja, né? Estou falando isso para a igreja. Se trocou isso, né? Não a internet trazendo, né, uma ferramenta sendo mal usada, nós não estamos falando lá do mundo, nós estamos falando para dentro da igreja. Verdade. Os crentes, os irmãos, as irmãs, os jovens, e não tem idade, né? Se percebe o uso exagerado da internet e pouca busca por Deus. É verdade. Pouca busca por Deus. E a busca por Deus é a solução desse problema, o senhor acabou de dizer. É verdade. E é muito importante, mais uma vez, reiterar, né? Que é preciso que haja equilíbrio. Equilíbrio e discernimento naquilo que nós estamos tanto vendo como compartilhando. Perfeito. Porque nós percebemos que um certo psicólogo disse o seguinte, ele disse que é preciso que cada um de nós possamos diariamente fazer uma faxina da mente. Olha. Porque ele falando, foi bem interessante, eu estava ouvindo a palestra dele, ele falando, não é um psicólogo cristão, e ele falando que essa geração tem acumulado muito lixo na sua mente. Vou contar uma história aqui Fique à vontade. Que aconteceu em Nova York, né? Sim. Na capital do consumo. Uma certa vez houve em Nova York uma greve do pessoal da limpeza, né? Sim. E aí foi uma dificuldade muito grande em Nova York. E uma pessoa querendo brincar com aquela situação, usar a parte cômica, ele pegou o lixo da sua casa, ele colocou dentro de uma caixa, ele enrolou com um papel de presente muito bonito, colocou na mala do seu carro e deixou numa esquina bem movimentada. E aí ele ficou observando de longe, né? E um passava, olhava para aquela caixa tão bonita, aquele presente, né? Tão bonita, aquela caixa embrulhada, muito bonita. E alguém passava, olhava e ia embora. Até que um certo cidadão passou, flertou com a caixa, e aí pegou e correu. E aí quando ele chegou em casa que abriu, estava cheia de lixo. E lixo fede, lixo apodrece. Meu Deus. Lixo é algo sempre negativo. Sim. Né? Então, o que eu quero trazer de reflexão para cada um de nós nesse momento é que tem muitas pessoas levando lixo para dentro de casa. Sim. Através das redes sociais. Muitas pessoas, muitos pais, muitas mães, muitos filhos levando lixo para dentro de casa. Mas eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo nesse momento que existe alguém que pode limpar, alguém que pode restaurar a família, alguém que pode purificar. O salmista lá no Salmo 119, versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu coração? Aí ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz, ele falando ao Pai, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é ouvir orientações bíblicas a respeito de temas que são tão atuais, né? A família e a internet. Eu gostaria de te convidar para nós irmos para mais um louvor nesse instante. Nós estamos partindo aí para o final da nossa programação, mas antes nós queremos ouvir um louvor e você é nosso convidado para junto louvarmos ao Senhor Jesus. Vamos para esse louvor no nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo
completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Volta nessa última parte da nossa programação, a Bíblia e a família. Nessa oportunidade nós trabalhamos com o tema a família e a internet. O presbítero Edivaldo Gama foi o nosso entrevistado da noite e nos trouxe orientações a respeito desse tema e queremos glorificar a Deus por este momento, mas infelizmente estamos no final da nossa programação e eu gostaria de ouvir ainda o presbítero Edivaldo Gama nas suas considerações finais, no nome de Jesus. Só tenho a agradecer, irmão Josimar, por esse momento ímpar, momento especial de estar aqui, de poder participar dessa programação. Espero que esse programa, como sempre tem sido, seja um instrumento para a sua vida, para a sua família, e tem sido muito gratificante estar aqui. Muito obrigado mesmo, presbítero Edivaldo Gama. Meus irmãos, nós estamos chegando no final. Só gostaria de ratificar o que foi dito aqui. A internet é uma ferramenta que, sendo usada de forma correta, trazem benefícios grandiosos para todo mundo. Mas, sendo usado de forma incorreta, trazem problemas que afetam todo mundo. Que Deus nos ajude através da orientação desta noite, que você pai e você mãe possa estar ajudando os teus filhos. Foi dito aqui o que fazer, como fazer, então aproveite, faça isso e que a internet seja uma bênção na sua casa e não uma maldição, não é isso? Verdade, não uma maldição, verdade. É isso que nós esperamos, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Queremos ainda fazer um adendo, o livro Família Integrada, da Família Integrada
da doutora Giovanete. Se você ainda não adquiriu e gostaria de adquirir, fale conosco, entre em contato conosco, nós iremos providenciar para você no nome de Jesus. Queremos agradecer, presbítero Edivaldo Gama, quero muito agradecer por estar aqui, foi uma honra recebê-lo, tá bom? E em breve nós iremos com certeza contar com a sua presença, tá bom? Deus te abençoe, abençoe a sua família no nome de Jesus. Queremos também agradecer, mandar um abraço, né, ao nosso pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, a doutora Giovanete, que são bênçãos demais para as nossas vidas. Um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando a todos vocês, você que mora aqui na cidade de Santa Rita, você que serve ao Senhor na nossa igreja, fique atento nos horários de culto para você estar participando. As nossas programações via este canal, nós temos programação dos kids, nós temos programações do Circo de Oração, a Bíblia e a Família e tantas outras programações, tá bom? Então fique antenado sempre conosco, tá bom? Deus vos abençoe. Queremos orar e finalizar essa programação orando no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela sua orientação para esta casa, para esta família, Senhor. Que o teu Espírito Santo ajude, talvez esta família, esta casa, a internet trouxe maldições. Nós queremos pedir que através dessa programação e a pessoa do Espírito Santo possa alcançar esta casa e possa reverter esta situação. Porque nós cremos, ó Deus, e estamos nessa programação profetizando bênçãos para esta casa. Bênçãos e não maldições. Nos ajude, ó Deus, a estar convicto disso. Abençoe a cada um daqueles que participaram conosco. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e até o próximo programa, A Bíblia e a Família, querendo Deus.